não há desculpas para a gente, então, querer viver da mesma maneira como vivíamos antes, não é? Até o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 3 que antes nós éramos, né? Em outros tempos também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos no engano, tarará. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade, né, nos lavou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e ele vai terminar basicamente a conclusão no verso número 8, que essa afirmação é digna de confiança. Quero que você insista nesses ensinamentos para que a todos que creem em Deus se dediquem a fazer o bem, ou à prática das boas obras em outras versões. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Então a conclusão vai ser, sem dúvida, uma frutificação em boas obras. O apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta também, né? Acrescentem à vossa fé isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não é? Várias virtudes que são acrescidas à fé para que ninguém fique infrutífero quando se deparar com as entradas das portas do reino de Deus. O que eu acho que é senso comum, né? A gente não inverte essa ordem. Eu não alcanço a justificação pela fé pelas obras que eu tenho feito, né? Eu alcanço a justificação pela fé em Cristo Jesus no seu sacrifício por nós, e a partir desse processo regenerador, essas boas obras que podem vir através da minha vida hão de se manifestar. Eu acho que a gente aqui também tem que destacar só uma coisa, né? A gente está falando de dois, digamos, grupos de obras, né? As obras individuais e as obras, por exemplo, manifestas de um conjunto, de um conceito coletivo, que é um pouco o plano de fundo da carta, né? Que assim, as obras daquele ensino, por exemplo, é uma coisa meio abstrata, né? Não são obras práticas. E a gente tem mais uma pergunta que eu acho que vai nessa linha, que é a pergunta da Jaqueline. Ela diz assim, o que um cristão, ela chama até de um cristão sincero, né? Pode fazer se não vê essas boas práticas em sua igreja local, ou seja, essas boas práticas que a carta de Tito diz que tem que ser ali dos ensinos, etc. Ou seja, eu quase traduzindo a pergunta da Jacqueline, é assim, o que acontece se eu for hoje cristão numa igreja de Creta? É mais ou menos isso que ela está perguntando ali, né? É o que... Agora eu vou responder porque vocês responderam a primeira. Tem que ser leal à aliança. Você não é leal à pessoa, você é leal à aliança. Você é leal à pessoa quando está na aliança, né? Se a igreja não está naqueles padrões bíblicos, tem que ser leal à aliança, irmão. Mas antes disso, eu entendo assim, ó, que muitas vezes as pessoas são mal interpretadas. Isso ocorre muito. As pessoas são mal interpretadas. Eu acho que antes de fazer qualquer decisão disruptiva, que uma pessoa deve fazer, se não vê essas boas práticas numa igreja, tem que orar. Ore pelo teu pastor, ore pela liderança, ore pela igreja. Eu tenho plena convicção, já passei por essa experiência pessoal, quando você começa a orar por alguém, se alguém está te perturbando, você começa a orar por alguém, Deus derrama um amor na sua vida, no seu coração, por aquela pessoa. Então você passa a enxergar ela de uma maneira diferente. E aí então entra também aquilo que nós vimos do apóstolo Paulo, que de alguma forma, apesar de todo aquele diagnóstico negativo, pessimista, ele viu alguma coisa boa naquela ilha, naquela igreja, que ele disse, não, vai que... São ruins, mas vai, né? Faz. E é assim, cara. É assim que a gente tem que fazer. Então... Eu queria colocar um ponto nessa questão também, que é assim, né? Esse ponto é um ponto sempre muito delicado, né? Você abordar primeiro que a gente às vezes não sabe o cenário e o contexto de cada igreja, né? Mas é que a gente precisa só fazer uma diferenciação, porque eu vejo muitas pessoas assim que estão em ambientes talvez não muito sadios por conta de uma identificação de achar que é o título daquela igreja. Ou seja, nesse contexto que a gente está trabalhando hoje. Ah, não, talvez Deus me colocou aqui para eu ser uma resposta, etc. E por conta disso tem sangrado e às vezes sangram até demasiado. E há realmente cenários onde você talvez seja realmente alguém que foi enviado por ali, etc. O que você precisa ter, o que essas pessoas precisam ter, é a convicção de quem elas são. Se elas foram ou não chamadas para aquilo. A gente conversava essa semana, eu e um pastor amigo meu, né, que tá na minha casa, ele veio servir aqui no campo missionário, a gente conversando sobre missões, e ele falou assim, olha, a gente chegou num consenso, a gente estava reunido num grupo lá. Como é que eu vou ter a certeza de que eu estou no caminho certo? Duas coisas. Ter a certeza de quem te chamou e ter a certeza do porquê te chamou. Se você não sabe quem te chamou, olha, pode ter sido qualquer um, pode ter sido a tua junta, pode ter sido uma organização, pode ter sido um amigo, um parente que está aqui, etc. Isso... Agora, se você tem certeza, como o começo da carta diz, que quem te chamou é aquele que não mente, aquele que é eterno, que tem a palavra de esperança, confia. Eu lembro uma vez que você falou para mim isso aí. Agora, falei contigo isso, não foi? Um tempo atrás. As convicções, é que na hora do vamos ver ali... Você tem que ter essa convicção. As convicções é que nos firmam, né? E se você sabe quem te chamou e para que te chamou, permaneça.
permaneça, porque ele é o cabeça, ele é quem está à frente, ele é quem lidera, ele é quem toca o coração de alguém para corrigir e etc. Né? Então, eu acho que esse é um bom caminho. Queria acrescentar Força, aqui força. também, dentro dessa questão da Jaqueline, que é muito importante a gente entender qual é o papel que temos dentro do corpo local onde nós congregamos. Não é? Então, quem sou eu? Eu sou um líder? Eu sou um presbítero, se a igreja tem um certo presbitério, uma liderança pastoral alargada, abrangente. Eu sou o próprio pastor, se tem um pastor presidente titular, às vezes são 2, às vezes um colegiado, 3, mas se tem um só, como é a maioria das igrejas, eu sou esse pastor e a igreja está nessa condição. Qual é o meu papel, o meu lugar dentro disso tudo? E quando eu, depois de conseguir me ver e me enxergar, né? Além desse processo de a gente orar, envolve a gente diferenciar heresia de diferença teológica, por exemplo. Não é? Então tem muita gente querendo reformar ou reformular uma igreja, mas ele é o membro que está lá e há uma diferença teológica com o pastor, com o pregador. Não é? Então, por causa dos livros que ele lê, das conferências que ele assiste pela internet, ou vai e fala, não, meu pastor é um herege. E não é herege, ele tem uma diferença teológica. Ele está conduzindo aquela comunidade local com consciência cristã, tem um caráter ilibado, tem uma família correta, tem os filhos,